Bem, meus irmãos, vamos dar início ao culto desta noite diante do nosso Deus, como prescreve a sua palavra para a sua igreja. E é nesse momento que nós vamos dar início ao culto. E nós vamos dar início com uma oração. Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, mais uma vez, estarmos aqui, ó Deus, em live, para podermos assim, ó Deus, estudar a tua palavra, meditar, falar sobre ela e juntos, ó Deus, aprendermos diante de ti, diante do teu trono de graça e misericórdia. Fortaleça-nos, ó Deus, através dela, exorta-nos, que o Espírito Santo nos venha nos influenciar, ó Deus, a nossa conduta, baseado, Senhor Deus, nesses princípios que estão nas tuas sagradas escrituras. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas, orienta-nos e fortaleça-nos em Cristo, é o que nós te pedimos hoje, no nome grandioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para a nossa meditação nesta noite está registrado lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Lucas, lá no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 14. Lucas, capítulo 3, do versículo 7 ao 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. E contentai-vos com o vosso soldo. Muito bem, meus irmãos. João Batista está batizando. E aí, aconteceu esse episódio aqui interessante. Hoje de manhã eu falava no estudo da Palavra de Deus sobre homens de coragem. E agora nós estamos diante de nós aqui, de novo, um homem de coragem, João Batista. João Batista batizando as pessoas e está olhando lá vinha publicano, lá vinha saduceu, lá vinha um fariseu, lá vinha soldados, enfim. Uma porção de representantes religiosos da época procurando o batismo. Mas a forma como eles procuraram o batismo, João entendeu a forma como eles vieram e o motivo que os trazia ao batismo, não eram verdadeiros. Daí então, João aplica uma lição preciosa que nós teremos que aprender. Ele vira para essa turma todinha e chama eles de raça de víboras. É interessante, porque João estava bastante acostumado com víbora no deserto. Né? A víbora aqui ela vai representar aquelas pessoas falsas, né? Oportunistas, aquelas pessoas que com maldade no coração estão indo ali para se batizar, não é pelo motivo real de uma conversão genuína. E João Batista olha para a vida dessas pessoas e diz a elas, vocês têm um problema e vocês vão ter que resolver esse problema, porque vocês estão equivocados achando que batismo salva alguém. Lembre-se disso. Eles começaram a entender que o juízo estava próximo. E aí o que eles fizeram? Se nós nos batizarmos, resolvemos o nosso problema. Continuamos do jeito que está.
E esse quadro se repete, viu, meus irmãos? Esse quadro tem se repetido por vários lugares. A pessoa acha que basta ser batizada, né? Por aspersão, por imersão, não importa a forma, ele quer ser batizado, né? Achando assim que o batismo tem um poder de salvar alguém. Ele já aprende logo do início que não tem nada disso. A intenção deles era se livrar da ira vindoura, era se livrar das coisas que haveriam de vir, achando que somente com o batismo eles iriam solucionar o problema. Só que aí João vai revelar a eles que o batismo deve acontecer depois que as pessoas se conscientizem de seus pecados. Aí, depois que elas se conscientizem de seus pecados, elas então são tocadas para o arrependimento. Aí, depois que elas se arrependem, aí sim vai lá buscar o batismo. Depois que ela passa a ter consciência daquilo que ela é, pecadora, miserável, depois que o Espírito Santo abre o coração dela, revela quem ela é, e ela então muda a sua conduta, muda a sua forma de vida, então batiza. Porque esse batismo será real. Porque o batismo, ele é fruto de uma conversão. Não é ele que converte. Não importa a quantidade de água, mas não é ele que converte. Quem converte é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser aceito pela pessoa. O Espírito Santo abre o coração da pessoa, ela vê o seu pecado naquela cruz sendo pago por Cristo, aí se arrepende profundamente, confessa Jesus Cristo, passa pelo batismo, vai diante da igreja e confessa. Todo aquele que for batizado será salvo. Por quê? Porque já está salvo. Porque o batismo que Jesus está pregando aqui é o batismo de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo. Pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo por uma mudança radical de vida. E quando isso acontece, meu irmão, a pessoa pode procurar o batismo, que é a água. A água é simplesmente um simbolismo de algo que acontece no invisível da alma do ser humano, trazendo sempre aquele sentido de purificação. É o que o batismo traz sobre ao coração arrependido, aquele que botou o joelho no chão e falou: Pai, pequei, sou pecador, sou miserável mesmo. Aí sim, ele sai dali confortado pelo Espírito Santo e vai procurar batismo. Mas quando João olhou para aquelas pessoas ali, ele não se convenceu que tinha alguém ali arrependido de nada. Estavam querendo fugir da ira vindoura do juízo final, para ser salvo simplesmente por batismo. Isso não vai acontecer. Primeiramente que João nem batizou, já mandou voltar. Chamou de raça de víboras. Pessoas oportunistas, né? Pessoas que estão ali simplesmente com maldade no coração, com má intenção. O resultado disso é que não foram batizadas. Mas então ficou ainda uma leva de pessoas ali. E aí João Batista vai começar a explicar para eles o que eles têm que fazer na realidade. Esses são os pontos que nós vamos destacar hoje. Como uma alma arrependida? O que é uma alma que é arrependida? Como é que é uma pessoa que está arrependida? Por isso que as nossas igrejas, elas examinam antes da profissão de fé. Por quê? Para ver se conseguimos identificar arrependimento. Muitas pessoas procuram, não é somente mudança de vida, é arrependimento. Arrependimento é aquilo que nós fizemos de errado e não queremos fazer mais. Não temos prazer em fazer mais. E é exatamente isso que tem que acontecer na nossa alma. Mas quando João olhou para aqueles saduceus, fariseus, publicanos, eles têm um problema grave. E o publicano roubava, mas queria continuar roubando, mas batizado. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, os fariseus, né, que procuravam reconhecimento e méritos, tá? Na observância externa dos ritos. Isso mesmo, formas de piedade. O fariseu quer ser batizado para continuar com aquela forma de piedade, com aquela hipocrisia. Jesus chamou eles de hipócrita várias vezes. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. Por quê? Agora aqueles hipócritas querem continuar hipócrita, fazem o quê? Vão batizar.
Ah, meus irmãos, como as igrejas estão cheias de hipócritas, cheias de fariseu, porque eles simplesmente foram batizados, querem ser batizados. Aí você vai olhar para os saduceus, preste bem atenção nos saduceus, hein? Os saduceus negavam as seguintes doutrinas. Eles negavam a ressurreição do corpo, o saduceu não acreditava na ressurreição do corpo, na imortalidade da alma, eles não acreditavam que a alma era imortal, que acabava na sepultura. Eles não acreditavam na existência do Espírito que a pessoa tem, nem no Espírito Santo, eles não acreditavam nem nos anjos. Eles, na realidade, eles não acreditavam na palavra de Deus. E aonde que eles estavam? Lá na filinha, querendo ser batizado. João Batista olhou para eles, falou assim, só que vocês estão querendo colocar um batismo em cima, né, de uma capa, pensando que vão enganar quem? Não vão enganar ninguém. E daí, meus irmãos, nós vamos observar alguns pontos interessantes. Nosso primeiro ponto é que quando João Batista vira para ele e fala assim, vai lá e produza frutos dignos do arrependimento. Frutos dignos do arrependimento é quando uma pessoa chega perto da igreja para ser batizada, quando ela pede para ser batizada, a vida dela é digna daquele batismo. Ela é digna daquilo, porque o padrão de vida dela mudou radicalmente. Uma das primeiras coisas que ela tem que aprender, antes de ir lá se batizar, é não se convencer que a salvação depende de terceiros. É reconhecer que a salvação é pessoal. A salvação não é hereditária. Não é porque mamãe, papai e vovó era crente, foram salvos, foram para o céu, que você que não é crente está achando que vai para o céu por causa deles. Cada um responde por si. Por que ele fala isso? Porque no texto, o que eles começaram a dizer para João Batista? Nosso pai é Abraão. Eles queriam ser batizados para ir para o céu. Não é porque eles eram crentes, mas é porque Abraão era. Não é porque eles tinham fé, mas é porque Abraão era o pai da fé. Quer dizer, eles não tinham compromisso com nada. Porque Abraão tinha, só que esqueceu que quem eles têm que crer é Jesus Cristo. Não é de Abraão. Aí é interessante porque quando o João Batista diz para eles, vocês são filhos de Abraão, de fato vocês podem ser filhos de Abraão. Ser físico, ser filho fisicamente, não traz nenhuma segurança para vocês não, hein? Não fiquem pensando que pelo fato de vocês serem do povo judeu e fazerem parte da família de Abraão, que vocês vão se sentir seguros. Não vão, não. Não. Presta bem atenção nesse fato, tá? Porque a palavra de Deus é muito clara. A salvação não depende de terceiro. A salvação ela é individual. Quando foram procurar para ser batizados, João virou para eles em outras palavras e disse assim, vocês têm consciência que não é o que vocês têm em Abraão que vai salvar vocês? Vocês estão querendo buscar a salvação e continuar do mesmo jeito que estão, o batismo? Estão querendo ser batizados e continuar da mesma forma, como filhos de Abraão? Jesus Cristo teve uma discussão com eles lá, e eles foram dizer para Jesus Cristo que era filhos de Abraão, lá em João capítulo 8, você sabe o que Jesus falou para eles? Vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são filhos do diabo. Agora os filhos do diabo vai lá querendo ser batizados. Porque é o que Jesus Cristo falou. E é o que João Batista viu ali. Ser fisicamente filho de Abraão não traz segurança para ninguém. Tá? Aí João Batista diz assim, Deus pode transformar estas pedras em filhos de Abraão. O que João Batista estava falando? João Batista fala para eles assim, vocês estão pensando o quê? Deus pode transformar corações de pedra semelhantes a essa, a verdadeiros filhos de Abraão, convertido. Deus pode converter corações de pedra. Entenderam? É isso mesmo. É o que o Senhor Deus pode fazer. Não vem para cá dizer que é filho de Abraão, não. Deus pode converter corações de pedra que não tem nada a ver com Abraão. E torná-lo filhos de Abraão. Abraão não se tornou pai só de uma nação, não. Abraão se torna pai da igreja. Essa é a verdadeira nação. Esse é o verdadeiro Israel. A igreja de Cristo. Resultado, começaram a ficar apiadados. Porque vieram com aquela má intenção de ser batizado na desculpa que eram filhos de Abraão.
João Batista fala para eles assim: Deus pode mudar essas pedras em filhos de Abraão, no sentido muito simples. Ele faz uma metáfora e diz assim: olha, simples, eu pego essas pedras, Deus pode pegar essa pedra e converter. Ele converte corações por aí afora, que tem coração de pedra, e torná-los filhos de Abraão. Vocês estão achando que estão levando alguma vantagem por ser filhos físicos de Abraão? Né? Não leva, não. Mas acontece que João Batista caminha nesse pensamento, daqui a pouco ele vai dizer o motivo por que eles tinham que se arrepender de seus pecados e produzir frutos dignos do arrependimento. Eles tinham que produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque o machado jaz na raiz. É o que ele falou. Significa, o juízo se aproxima. O juízo eterno de Deus está vindo aí. E se você está pensando em enganar-se a si mesmo, achando que só batizar resolve o seu problema, arrependa-se dos teus pecados e produza frutos dignos do arrependimento, porque o juízo, o momento de prestar conta da sua vida está chegando. Viu? Lá em Lucas 3,17, o Senhor Jesus ensina: a sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Você palha, meu irmão? Você que está na igreja aí querendo vestir uma capa de hipocrisia, achando que porque está numa igreja você é salvo por causa daquela igreja? Não é não, hein? Sem Jesus no coração e o verdadeiro arrependimento, e o mundo não consegue ver mudança radical de vida, ver fruto. Frutos da salvação. O verdadeiro fruto vem do Espírito Santo. Não fica aí querendo inventar fruto não, porque o verdadeiro fruto são as virtudes de Jesus. Não dá para imitar a virtude de ninguém, porque o mundo não tem virtude. Toda a lista de Gálatas 5, do 23, do 22 em diante, está vinculada aos céus. A Cristo Jesus, são virtudes de Jesus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Prestem bem atenção nisso. Vá e produza frutos dignos do arrependimento. Se começar a surgir isso no seu coração, vá lá pedir batismo, fazer classe catecúmene. Vai lá fazer a classe catecúmene e professar a sua fé. Porque aquele que crê confessa diante do mundo que Jesus Cristo é o seu Salvador. Isso é fruto do arrependimento. Viu? O verdadeiro fruto, ele vem do Espírito, porque nós não temos fruto nenhum. Nós somos pecadores miseráveis. Então, quando começa a surgir frutos nas nossas vidas, fica evidenciado e comprovado que, de fato, aquilo que saiu ali de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, fidelidade, não é humano, é de Cristo. Isso veio do céu. Jesus trouxe o reino dos céus para a terra. São essas virtudes que tem que fazer parte da minha vida. Aí sim, eu vou produzir frutos dignos desse arrependimento. Porque esses frutos só se desenvolvem no coração da pessoa que se arrependeu. Não existe fruto no coração de pessoas que não se arrependem. Como não existia fruto no coração daqueles que foram procurar João Batista para ser batizado. Porque esses frutos pertencem ao salvo. O Espírito Santo entra, começa a produzir fruto, mudança de vida. E as pessoas então começam a desejar ser batizadas, deseja proclamar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Portanto, meu irmão, o motivo é sério. É sério. Se arrepende, produza fruto. Quando ele diz produz, ele está dizendo assim, permita que os frutos do Espírito Santo sejam conhecidos por todos. Você já conheceu gente que tem, crente que tem essas virtudes de Jesus? Evidentemente, meu irmão, você não fica pensando que vai encontrar essas virtudes todinho num homem só, não, porque ele seria Cristo. Né? Mas você vai ter uma grande quantidade de virtudes das que tem que estar no nosso coração. É o amor, é aquela fidelidade, a longanimidade, a benignidade. Estudo que nós já fizemos aqui sobre os frutos do Espírito Santo. A pergunta é, vá e produza frutos dignos de arrependimento. Preste bem atenção. Se você consegue amar, na lista seguinte você vai notar que o João Batista começa então a aplicar isso aí
o que ele está falando, o que é fruto do Espírito, é no exercício prático. Né? Você vai observar lá no versículo 11 seguinte, ó. Ele diz aqui assim, ó. Respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, né? Então a multidão interrogava, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Quando João Batista botou eles na parede, eles viraram, ô João Batista, o que a gente faz então? Aí João Batista pegou eles. É fácil de pegar, ele pegou. O João Batista virou para ele e falou assim, olha, quando eu disse para vocês apresentarem frutos dignos do arrependimento, faça o seguinte, quem tem 2 capas, reparte com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Faça o mesmo. Hein? A lição principal que João Batista está falando aqui, que uma das formas de se reconhecer que uma pessoa realmente tem o Espírito Santo na sua vida, começa com a primeira virtude da lista de Gálatas, o amor. Já observou isso? Quem tem 2 túnicas, dê uma. Quem tem comida, reparta. Esse é o primeiro fruto, isso é a primeira coisa. Quem ama intensamente o próximo, ele é a pessoa que vai ter compaixão, é aquela pessoa que vai ajudar, aquela pessoa que vive preocupada, ajudando as pessoas. É exatamente isso, é natural na vida do salvo. Isso mesmo. É natural na vida do salvo. Ele tem compaixão dos necessitados. Isso, aqui em 2 Coríntios 8,15, nós encontramos uma expressão interessante. Como está escrito, ele vai repetir isso lá do Velho Testamento, o que muito colheu não teve demais. Entendeu? O que muito colheu não teve demais. E o que pouco não teve falta. Quem muito colheu não teve demais. Sobrou não. Porque o outro colheu pouco. Vamos igualar. Para quem não tem. Certo fazendeiro fez uma grande colheita. O vizinho do lado não colheu nada. Deu uma praga lá. Aí na hora do almoço o pai começou a orar agradecendo a Deus pela grande safra. E que Deus tivesse misericórdia do vizinho porque não conseguiu colher nada. Que Deus tivesse amor pelo vizinho porque ele não colheu nada. O filho dele está perto dele, puxando a calça dele e falou, pai, dá um pouco daquilo que nós colhemos pro vizinho. É isso que o João Batista está falando aqui. Frutos dignos do arrependimento é isso. Se Deus não deu para ele e te deu demais, é porque você tem que dividir. Fica pensando que vai ficar com tudo, não. Exatamente isso. Porventura não é também que repartas, a Isaías em 58,7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se o vires nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Hein? Numa catástrofe, em algo que acontece numa cidade, cadê a igreja? Não é necessário você dar o pão, distribuir, repartir? Frutos dignos do arrependimento. Quer ser batizado, meu irmão? Quer chegar diante da igreja e dizer, eu sou batizado nas águas, sou batizado na igreja presbiteriana, na Batista, eu sou batizado. É batizado? Pois é. E o que vinha antes do batismo mesmo, hein? Frutos dignos do arrependimento, para que o batismo realmente cele isso. Para que o batismo realmente seja aquela segurança, aquele selo de segurança. Porque é exatamente disso que o João está falando aqui. Pessoas procuravam ele para ser batizada. Pessoas correram atrás dele para ser batizados. E quando chegaram diante dele, ele simplesmente olha para aquelas pessoas e não viu ali boa intenção nenhuma, de parte alguma. Primeiro, não reconheciam que a salvação era pessoal. Achavam que podiam ser batizados simplesmente porque eram filhos de Abraão, era filho de crente, era filho de não sei o quê. Né? Eles pensam que no céu vai entrar filho de todo mundo, né? Tem filho de pastor no inferno. Viu? Tem filho de muita gente que nós achamos que é boa. Não vai lá pro céu, não. Sabe por quê? É porque a salvação é individual. O Espírito Santo vai produzir frutos dignos em nosso coração. E existe uma razão central para isso. O juízo está aí. Meus irmãos, nós podemos ser chamados a juízo a qualquer instante. É um acidente, é uma desgraça, é uma doença,
é qualquer coisa. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar diante de Deus sem a hipocrisia de acharmos que está tudo muito bem conosco, porque nós simplesmente já fomos batizados e somos membros de uma igreja. E isso é consequência da pessoa que tem Cristo no coração. É consequência normal. O crente, quando é tocado pelo Espírito Santo e a sua salvação entra no seu coração, ele deseja ser membro da igreja. Ele deseja, ele tem ansiedade por isso, ele quer viver em comunhão. Não existe um lugar melhor no mundo para viver do que a igreja. De viver feliz com a sua igreja. Meu irmão, valoriza a tua igreja, estuda a tua palavra, para produzir esses frutos. Não fique pensando que é fácil. Começa já identificando que não é coisa nossa. Aqui da nossa carne não sai nada de bom, tá? Não sai nada de bom. O que tem que sair da nossa carne é o pecado. Tem que extinguir o pecado. Essa é a realidade, tá? E uma coisa interessante, o que faremos agora? Quando João diz a eles assim, quando você tiver 2 túnicas de uma, significa que, e quando você tiver comida reparta, significa que aquelas pessoas que foram procurar batismo não estavam fazendo isso. Não estavam, porque senão João não precisava ter falado. Né? Então as pessoas não distribuíam, eram egoístas, né? As pessoas tinham comida só para ele mesmo, não distribuía para ninguém, certo? Mas tinha o desejo de ser batizado, queria ser batizado. Queria ser membro da igreja, quer frequentar a igreja, mas é miserável, é mão de vaca, né? Não ajuda ninguém, não ajuda ninguém de lugar nenhum, foge, se esconde do necessitado, né? Não distribui. Isso é perigoso. É perigoso porque você está tentando ocultar algo, ou está tentando vestir uma capa, tá? Que não é a sua. Passa a se tornar lobos vestidos de ovelha. É muito ruim isso aí dentro da igreja. Você que está me ouvindo agora, lembre-se que João Batista falou com ele, raça de víbora. Raça de víbora. Até quando fugireis da ira vindoura? Estão querendo se batizar para se livrar do juízo? Não vão conseguir. Porque a salvação é coisa séria, muito séria. Observe que os desejos de ser santo ultrapassa os desejos de ser feliz. Muitas vezes vão fazer coisas que não são para trazer alegria, mas nós queremos ser santo. Essa é a natureza do salvo, a natureza da pessoa santa, que busca a santidade, que busca o amor de Cristo, que está sempre procurando andar de acordo com os princípios estabelecidos. Essa pessoa é digna, isso aí é fruto digno do arrependimento. O arrependimento tem que estar associado a provas. Não existe arrependimento teórico. Não existe arrependimento de eu me arrependi e... Como é que vai ser? Vamos produzir fruto digno disso? Eu pequei, mas eu me arrependo tanto. Eu me arrependo muito por ter pecado. Amém. Agora, e o fruto? E o fruto do arrependimento? Como é que fica? Nós temos esse fruto? Sabe qual é a prova de que você está arrependido, ou eu? Primeiro, não desejar mais, não buscar mais. Não desejar mais, não buscar mais o mesmo pecado. Agora, preste bem atenção. Quando estivermos expostos ao mesmo pecado, nós vamos descobrir se arrependemos ou não. Lembre-se disso. Eu posso fazer um grande esforço. Se ele não procede de Deus, não procede do Espírito Santo, eu vou fracassar. Porque quando eu estiver exposto às mesmas situações, quando eu estiver exposto ao mesmo pecado, se esse arrependimento não procede de Deus, procede da minha simples vontade humana, com certeza eu vou cair. O arrependimento exige por si só que nós busquemos em Cristo. Buscar em Jesus, que o Espírito Santo nos conduza a Cristo Jesus. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nunca esqueçamos desses detalhes importantíssimos na vida de um camarada que quer fazer sua profissão de fé e quer ser batizado, quer ser membro de uma igreja. Lembre-se, antes disso tudo,
existem frutos para serem apresentados que você não está feliz com a vida que tem. Com a vida que levou, com o pecado que praticou, e por isso se arrepende profundamente. Mas nós temos ainda um outro detalhe, mais um pouco, lá no versículo 13. Aí o soldado, né? Deixa eu ver aqui o 13, respondeu-lhe, né? Não cobreis mais do que é estipulado, né? Publicano, cobrador de imposto. Cobrador de imposto, né? Meio ladrão. Chegou lá. João, eu quero me batizar. O João olhou para ele. Raça de víbora. Não se arrepender de nada. Não largar o roubo, não largar a corrupção. Estão explorando o povo. E quer ser batizado? Faça o seguinte então. Vamos interromper o batismo aqui. Você vai embora. E produza frutos dignos de arrependimento e vem aqui que eu batizo você, ué. Não é uma proposta decente, é uma proposta boa? Hã? Da pessoa você chegar no conselho da igreja, eu quero ser membro da igreja, tá bom. De vez em quando aqui eu faço isso. Eu quero ser membro. Vai frequentando. Vai frequentando. Poxa vida, já frequenta a igreja, queria ser membro. Vai frequentando. Para nós ver aí o fruto. Para nós conseguir observar alguma mudança. Não é? Que é muito importante. Para não iludir a pessoa. Virou para o publicano e lhes ensinou. Olha, você sabe qual é o fruto do arrependimento para vocês? Ser honesto. Seja honesto. Honestidade. Não cobreis mais do que o estipulado. Cobrador de imposto. Não cobre a mais. Temos que aprender lições preciosas com a honestidade. Temos que ser honestos a toda prova. É o que a palavra de Deus nos exige de cada um de nós. E isso sim é fruto digno de arrependimento. Não gostamos de ser desonestos. Essa é a realidade. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 16, o Senhor Deus diz assim para Israel: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vocês já notaram como é bom ser crente? Como que Deus é exigente? A exigência divina, meus irmãos, ela vem para o benefício do crente. Por isso que os frutos, eles são benéficos. Honestidade é benéfica. Ela não é prejudicial. Ela traz segurança. Ela traz alegria. Você ser honesto nos seus negócios, ser honesto dentro de casa, ser honesto com seus filhos. Não tente enganar, não tente tapear. Não tente querer levar vantagem em tudo. Isso mesmo. É muito grave quando se perde a noção da honestidade. Quer vender alguma coisa? Vira desonesto. Quer tapear, quer enganar. Quer dizer que é bom quando tem um erro, se tem um defeito, fala do defeito. Isso. Nós temos que aprender essas questões da honestidade. Ah? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios assim, ó, nem ladrões, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Entendeu? Nem avarento, olha lá, hein? Nem ladrão, nem bêbado, nem maldizente, e nem roubadores herdarão o reino dos céus. O céu não é lugar de ladrão, só convertido. Tem ladrão no céu? Tem. Eu conheço um. Estava lá na cruz com Cristo, lembrar dele? Pois então, estava lá, ué. Foi salvo. Por quê? Produziu frutos dignos de arrependimento. Isso mesmo. Tinha convicções. Quantas pessoas que eram uma pessoa ruim se tornaram boas, se tornaram justas. Se você é empresário, se você tem uma empresa, tem empregados, seja justo, seja honesto. Não tente enganar. Não tente botar horas a mais para trabalhar. Quando você chama alguém para trabalhar para você na sua casa, se a senhora chamou alguém para passar roupa, seja honesta, paga, seja justa. Não vai explorar não, porque isso é pecado.
Isso mesmo. Às vezes a pessoa não bota preço antes. Aí você pergunta quanto é que é. Ah, me dá qualquer coisa. E tem gente que só dá qualquer coisa mesmo. Seja justo. Justiça parte da honestidade. Reconheça o trabalho do outro. Isso. É dessa forma que nós vamos apresentar frutos dignos do arrependimento. Arrependimento porque nós éramos do mundo, agora não somos mais. E nós sabemos o que é ser enganado. Nós sabemos o que era ser enganado por pessoas do mundo. Por isso não podemos mais enganar ninguém. Porque Cristo entrou no nosso coração, mudou a nossa vida. E aí os frutos estão presentes dia após dia. Melhorando cada vez mais. Ah? O crente tem que ser a pessoa mais confiável do mundo. Viu? Mais confiável do mundo. Nem ladrão, nem avarento, nem bêbado. Cuidado com o negócio dos bêbados também aqui, viu? Viciado em álcool aí. Vai se arrepender, larga o vício. Você não vai conseguir sozinho não, hein? Só em Cristo. Vocês já notaram que está tudo centrado em Cristo? Você quer aprender sobre isso? Vai lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 em diante. Você vai ver aí, Deus colocou em Cristo toda a solução do mundo. Toda. Todos os nossos problemas o Senhor Deus colocou em Cristo para resolver. Jesus Cristo resolve qualquer problema humano. Viu? Desanima não. Ele resolve mesmo. Se era desonesto, fica honesto. Pede forças para ser honesto, para ser sério. Né? A não ser ladrão, não roubar. Né? Porque essas não herdarão o reino de Deus. Nós temos que ser, meus irmãos, muito francos quando nós ensinarmos para as pessoas. Porque nós estávamos indo para o inferno, a sua misericórdia, a sua graça foi lá e nos tirou de lá. E nos colocou no caminho de Jesus. E nesse caminho não há lugar para estas coisas. Não há lugar para a maldade. Nós temos que nos lavar, nos purificar, tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessar de fazer o mal. Como seria esse mundo se estivesse vivendo esse evangelho, hein? Fala a verdade. Seria uma bênção, seria uma glória muito grande. E para encerrar, nós temos o último ponto, lá do versículo 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós? Que faremos? Ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Mansidão, verdade e contentamento. 3 características que aqueles soldados tinham que aprender. Características que revelam realmente frutos do Espírito. É bom botar no seu coração, meu irmão, que sem essas virtudes no seu coração, sem essas características, sem esses frutos, não adianta ser batizado. Não adianta. Mansidão, verdade e o contentamento. Ser manso, não ficar agressivo. Ele fala para o soldado. Se você é militar, se você é soldado, aprenda, hein? Andar de acordo com os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Não ser arrogante. Em Romanos 13:10, o apóstolo Paulo escreve: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de certo que o cumprimento da lei é o amor. Está registrado lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 10. Amado e querido, retém essa maldade no coração, tira isso fora. Tira totalmente do coração e viva com a verdade. Exatamente, Filipenses 2,15, Paulo vai escrevendo dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Vocês estão notando como que tem promessa, como tem coisas para que nós venhamos realmente a produzir frutos dignos de arrependimento? Hein? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O crente foi convertido para ser luz no mundo, diferença no mundo, fazer diferença. Esse mundo já está podre. Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Ele não diz vocês serão, ele diz vocês são, você já é sal da terra e luz do mundo.
Uma das características do sal é não permitir que apodreça. E essa tem que ser a função do crente, da igreja, produzindo esse fruto maravilhoso, de que realmente se converteu, que se arrependeu dos seus pecados, e está diante de Deus nesse instante. Isso mesmo. Tá? E o contentamento seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Tem gente preocupada em juntar, em ganhar, e o Senhor Deus disse assim, eu nunca vou te abandonar. Meu irmão, isso é uma promessa de Deus, não é promessa de empresa, não. Isso é uma promessa de Deus. Escutou bem? Ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza, sem ser miserável. Hã? Larga, tira o teu coração disso. Te liberta dessas coisas que só traz sofrimento. Contentai-vos com as coisas que tende. Porque ele tem dito, tem pessoas que vai visitar o irmão, chega lá, vê o carro do irmão, perdeu o contentamento, só vai ficar triste. Eu também queria ter um carro daquele. Eu queria ter um micro-ondas daquele. A televisão dele é 60 polegadas. Oxa, eu não consigo. Fique contente com o que você tem. Isso mesmo que Paulo da Bíblia está dizendo aqui. De maneira alguma te deixarei. Nunca. Jamais te abandonarei. Significa que você não precisa contar com os bens materiais, porque eles são passageiros. Significa que nós temos que ser mansos sem maltratar, sem fazer nada disso. Significa que nós somos portadores da verdade. Se nós pregarmos a verdade, devemos viver a verdade. Dia após dia, a honestidade. Sermos honestos ao extremo. Né? Isso, ter compaixão dos necessitados. O motivo é bem conhecido da igreja. O machado já está na raiz, lá embaixo. Quando ele cortar, ele abate a árvore. Ela cai sem vida. Nunca esqueça isso. Reconhecer que a salvação é pessoal. João Batista dá uma aula para esse pessoal que queria ser batizado, simplesmente ser batizado. Porque achava que o batismo podia cobrir pecados. Não cobre. Quem vai perdoar, quem vai cobrir é o Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Aceita Jesus como teu único e eterno Salvador. E aí sim, você vai ver o Espírito Santo entrar nas nossas vidas e entrar na sua vida e começar a produzir frutos realmente dignos de arrependimento. Eu vou encerrar com pensamentos. O mero desejo de ser batizado e uma confissão de pecados meramente externa jamais será suficiente. Ela tem que vir do interior do coração, da alma. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça-nos cada vez mais e que nós venhamos a nos apegar a essa palavra, a esses conselhos de João Batista, para podermos termos uma vida realmente honesta diante de Deus, sincera, porque não dá para enganar Deus. Não deu para enganar nem o João Batista, imagina enganar Deus, não é? Vamos ser assim, procurar viver o máximo que pudermos no caminho da nossa santificação, da nossa santidade. Amém? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos encerrar esse momento de culto. A dona Terezinha pediu 2 motivos de oração. Um pela sogra da nora dela e o outro por outra pessoa que eu perdi aqui. Quem sabe? Tá. Nós vamos encerrar então esse momento. Nós vamos encerrar esse momento de culto na presença do nosso Deus. E vocês olhem por 2 pessoas que a dona Terezinha está pedindo. Tá? E o Senhor sabe quem é e o que é. Basta nós intercedermos a favor delas. Tá bom? Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Peço a tua bênção, ó Deus, para esse momento. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra frutifique, Senhor Deus, no coração de cada um e que produza os efeitos necessários para a salvação eterna, meu Pai.
Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que tivemos na tua santa presença. Também pedimos a ti nesse momento, ó Deus, que tu venha atender o pedido da dona Terezinha a respeito dessas duas pessoas que ela pediu. E nós sabemos, ó Deus, que tu conheces todos os corações, sabe de todas as coisas. Nós entregamos eles nas tuas mãos e tu, através da tua graça e misericórdia, farás segundo a tua soberana e digna vontade. Abençoe todas as pessoas que nos ouviram, que a palavra realmente cause, Senhor Deus, mudanças radicais na vida. Perdoe nosso pecado, fortaleça-nos em Cristo, é o que nós te pedimos, no nome glorioso de Jesus. Amém. Vai ter a live do louvor. Pessoal, live do louvor. Pode entrar agora, depois do culto. Live do louvor, boa noite para todo mundo. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Boa noite, irmãos. Mais um domingo, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Somos gratos a Ele por esta rica e gloriosa oportunidade, né, de estarmos na presença dEle para elevar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração, não é verdade? E assim nós vamos adorar a Deus. Eu acho que eu nunca toquei com os irmãos não, mas eu acho que os irmãos conhecem, né? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. De novo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou
Vamos adorar a Deus. Irmãos, este próximo cântico, ele se chama Rei da Glória. Eu acho que eu já toquei ele com os irmãos algumas vezes, mas lá em Minas a gente tocava todo mês, né? Não todo domingo, mas todo mês ele estava lá no nosso repertório. Rei da Glória. E a letra dele é maravilhosa. Aí eu queria que os irmãos esquecessem um pouco da melodia e focassem mais na letra, que a letra é uma edificação para nossas vidas, entendeu? Para a gente saber realmente quem é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjo? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Amém. Rei da Glória, o seu nome é Jesus. E todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus
som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Que nós possamos ter sempre essa convicção que o único louvor e adoração seja dado a Ele, porque nós vivemos e todo ser que vive louve ao Senhor, e que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que o Senhor é o Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento alegre, momento glorioso na Tua presença, um momento de satisfação que enche os nossos corações de alegria, pois, ó Pai, estamos na Tua presença, Pai. Nós estamos elevando a Ti o nosso louvor e nossa adoração, mesmo imperfeito como somos. Nós somos, ó Pai, grato a Ti, porque o Senhor contempla as nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossa falha, perdoa o nosso pecado, pois sabemos que somos falhos. Pecamos contra Ti somente, porque o Senhor é o nosso Deus. Não temos santo, não temos imagens, temos Deus vivo e poderoso. Então, ó Pai, a Ti recorremos ao perdão da nossa falha. Senhor, nos dê uma noite de descanso, nos dê uma semana guardada e protegida por Ti, uma semana de trabalho alegre, satisfeita, guardada pelo Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter a convicção da Tua presença ao nosso lado a todo instante. Ser com a Tua igreja, ó Pai, na face da terra, em estar nos guardando, nos protegendo, porque o Senhor é o nosso Deus. É em nome de Cristo Jesus, Pai, que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, então ficamos assim, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém? Fiquem todos na paz e tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau.